Evangelho, quarta-feira da primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos meditando o primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Ontem ouvimos o primeiro milagre realizado pelo Senhor, que aconteceu, segundo a narrativa de São Marcos, na sinagoga de Cafarnaum, já na presença dos seus 4 primeiros discípulos. Esse milagre foi um exorcismo, o triunfo do Senhor sobre as potências infernais. O Senhor é aquele que veio para libertar o homem da escravidão do pecado, daquele que pode conduzi-lo realmente, definitivamente, à morte eterna. A beleza desse primeiro ato messiânico de Jesus é ele ter se passado em um ambiente onde o Senhor se recolhe com os seus discípulos em oração. Toda a comunidade de Israel se dirigia à sinagoga para cumprir um ato de louvor a Deus, para cumprir um ato de justiça ao nome do Senhor. E ali, enquanto o Senhor ensinava, eis o grande ensinamento messiânico. O tempo da salvação chegou. E ali, reunido com o povo, em oração, o Senhor cumpre esse ato. O segundo gesto acontece imediatamente após a esse. Quando, saindo da sinagoga, os discípulos acompanhando o Senhor vão à casa de Simão e encontram a sogra de Simão acamada, enferma por conta de uma febre. E naquele momento, Simão refere a Jesus a situação de sua sogra e o Senhor estende a mão, toma pela mão, levanta e ela então fica curada. A febre a deixou. Então o segundo gesto messiânico do Senhor é a realização de um outro milagre, que é a cura de uma pessoa que estava sofrendo de um mal físico. No entardecer, tantas outras pessoas foram trazidas até a porta da casa de São Pedro e ali se aglomeravam para que Jesus pudesse curá-la de suas enfermidades e expulsar os demônios. Os sinais messiânicos vão acontecendo. Jesus, diz São Marcos, não consentia, porém, que os demônios falassem a seu respeito. Ele também colocará, como já falamos, é o elemento chamado segredo messiânico, limites para que isso seja contado pelas demais pessoas. Não tem uma razão particular, por assim dizer, senão aquela de educar
por meio da prudência, na direção do verdadeiro messianismo. O povo de Israel, ao menos dentro da casa de Israel, se esperava por um Messias que fosse um combatente militar, praticamente alguém que viria estabelecer o que seria um compromisso nacionalístico. Entretanto, o messianismo realizado por Jesus é o messianismo do servo sofredor. E para que pudesse ser compreendido, era preciso que se recolhesse pela prudência um certo silêncio que levaria ao distanciamento dessa imagem construída a respeito do Messias nacionalista e que viria como um guerreiro para combater por um direito jurídico e não pela justiça divina. Não que não fosse feito esse anúncio pelos profetas, mas a compreensão do anúncio se afastou muito daquilo que os profetas apontaram em nome do Senhor. Então, com muita prudência e delicadeza, Marcos também recolhe esse particular do gesto de Jesus para que fosse compreendido o messianismo que ele estava inaugurando. Na sequência dessa cura realizada, e aqui nós temos uma particularidade, se podemos olhar, digamos, no que está no pano de fundo. Depois de tudo aquilo que os discípulos viram o Senhor realizar na sinagoga, ao chegarem em casa, imediatamente Pedro apresenta aquela pessoa que ele ama que está sofrendo. Oh, meu irmão e minha irmã, que grande chamado para nós essa atitude do apóstolo São Pedro. Quantas vezes nós vamos ao encontro do Senhor, quantas vezes no domingo nos reunimos em comunidade e temos a alegria de ouvir os ensinamentos do Senhor, de testemunhar prodígios, e quando partimos da missa para retornarmos a casa, o Senhor nos acompanha. E naquele momento, São Pedro esperava a ocasião de chegar em casa e, sabendo que estava enferma a sua sogra, pedir que Jesus pudesse cuidar dela. Pedro levou Jesus até a pessoa que amava e estava sofrendo. Esse é um testemunho para nós hoje muito significativo. Temos esse compromisso de não apenas buscar Jesus, mas de também sermos portadores de Jesus junto às pessoas que nós amamos e que sabemos que estão sofrendo. Pedro leva no coração consigo as preocupações por aquele que ama ao partir, mas no seu retorno traz aquele que o amou para junto daquele que ama e está sofrendo. Então, que o nosso coração a cada domingo, quando vamos à Santa Missa, possa ser um coração capaz de levar consigo aqueles que amamos e que estão sofrendo, mas que com grande alegria possamos regressar à nossa casa com a certeza de que Cristo nos acompanha para estarmos juntos daquele que sofre, daquele que espera pelo socorro de Deus. E aqui podemos olhar para o gesto de Jesus e perceber que o Senhor poderia ter curado a sogra de Pedro de muitos modos, mas Ele estende a mão, Ele a toma pelas mãos e a coloca de pé. A solidariedade de Jesus em unir-se ao outro que está em sofrimento e de ser, pelo outro, a força necessária para que ele esteja de pé outra vez. Ser pelo outro um socorro que cura. Ser pelo outro a presença que o ajuda a colocar outra vez de pé. Não apenas uma comunicação, poderíamos dizer, teórica. A expressão não é boa, mas talvez a expressão melhor venha retratada no gesto da própria sogra depois da cura,
ela se aplica ao exercício da caridade. Ela começa a servir e cuidar de Jesus e de todos os que ali estão. A partir do momento que a febre vai embora, ela se coloca a serviço da caridade por aqueles que ali estão. Mas esse colocar-se em serviço da caridade aconteceu porque, por primeiro, Jesus se colocou em ação de caridade em relação a ela. Chegando e vendo-a naquele estado, estendeu as mãos e a ajudou a levantar. Olha que bonita essa imagem. Ela transmite a caridade que recebeu de Cristo. Porque foi alcançada pelo Senhor na caridade, por meio da sua bondade e da sua misericórdia, o Senhor lhe estende a mão e a coloca outra vez de pé. Ela agora se faz resposta de caridade pela vida de todos aqueles que estão à sua volta. A sua gratidão diante do que recebeu de Deus é se tornar agora ela mesma acontecimento da caridade do Senhor em favor de todos os que estão à sua volta. Agora, por sua vez, Pedro agiu como portador da caridade. A caridade que o Senhor inspirou em seu coração em relação ao familiar que estava sofrendo, levou a acompanhar Jesus até a sua casa. E entrando em sua casa, imediatamente levou Jesus até a pessoa que estava sofrendo. Então a caridade que o Senhor inspira no coração de Pedro se torna acontecimento no encontro com Jesus e no levar Jesus até ao encontro da sua sogra, a pessoa que ele amava e que estava sofrendo. Compadecido, o Senhor, em ato de caridade, ele, que é bom e misericordioso, vai em seu socorro, estende sua mão e a levanta. Alcançada agora pela caridade de Cristo, ela que foi cuidada no coração de Pedro pela caridade que Deus lhe inspirou, agora alcançada pela caridade de Cristo, recobra o ânimo da vida e, como ato de gratidão, se faz serviço de caridade pelos que estão à sua volta. Que fantástico! O amor nunca se esgota. A caridade gera sempre, com maior intensidade e profundidade, a caridade de Deus. Ou melhor, a presença de Deus. Tudo começa com o Senhor que inspira o coração de Pedro e tudo retorna depois como gesto de amor em favor de Cristo e seus irmãos, em favor de Cristo e seus discípulos e em favor, por fim, de todos aqueles que estão ali, na porta da casa. Uma grande multidão. Não podemos mais calcular o número daqueles que foram, de alguma forma, alcançados, direto ou indiretamente. Imagina quantas pessoas sofrendo ali chegaram, e se essa boa mulher teve tão boa disposição por Jesus, como não teria disposição por aqueles que Jesus estava amando com tanta diligência e atenção, não é mesmo? Mas ao cuidar de Jesus, dava a ele a chance de poder cuidar de tantos outros. E olha que efeito de caridade também fantástico, né? Multiplicador. E nós vemos que de madrugada, versículo 35, o Senhor então ainda era escuro, o que significa dizer que o dia tinha sido pesado. E o Senhor de madrugada, ainda escuro, se levantou e se retirou para um lugar deserto para rezar, para dialogar com o Pai, para estar em intimidade com Deus, vamos colocar assim, né? E nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, que nenhum momento, por mais importante que ele seja, da prática da caridade, nos tire o tempo do recolhimento orante na companhia de Deus. Especialmente meus irmãos religiosos e sacerdotes, estejam atentos a isso. Não é substituível a pastoral pela vida de oração. É sem dúvidas tudo que Jesus fazia em espírito de oração. Desde o mais simples e trivial gesto cotidiano até grandes gestos messiânicos como esses que nós estamos vendo ser cumpridos. Porém, os evangelistas deixam claríssimo que
que, para além de toda missão apostólica ou missão messiânica cumprida pelo Senhor, se realiza o tempo da oração. E quando se alonga a pastoral significativamente no ritmo do dia, a oração, que não vai negligenciada, ocupa a hora do descanso, a hora da noite. Mas ela tem o seu tempo. Ela não deixa de ter a sua predileção na hierarquia dos valores. Não é um valor substituível, negociável, reinterpretado para, de alguma forma, amenizar o peso da faina. Ela tem o seu espaço certo e de predileção. Poderíamos dizer que é de predileção porque o horário da noite, como Jesus escolheu de madrugada, é um horário muito privilegiado para a escuta e para o diálogo com o Senhor. O horário do nosso descanso, a gente não pode ignorar. É o horário em que aquele que não dorme nem cochila nos guarda. Se todo o mundo naquele momento descansa, um não descansa. O teu Senhor e o teu Deus. Ele que te guarda na partida e na chegada. Ele que vela o seu sono durante a noite. Ali, naquele momento em que todos dormem, ele está acordado. Está vendo como é que é um momento privilegiado? Quero ter Deus só para mim, todinho para mim. Ele está sempre ocupado tendo que responder muita gente ao mesmo tempo. Queria ter ele todinho só para mim. Muito bem, madrugada. É isso aí, escolhe o horário. Está todo mundo dormindo, fica tranquilo que ele, como ele mesmo prometeu, não dorme nem cochila, está sempre vigiando por nós, vai estar acordado e você vai fazer companhia para ele. É um horário privilegiado. Você fala, padre, é hora de dormir, né? De noite, mas de noite, padre, tanto horário de noite. Bom, tá aí. O horário que o Senhor escolhe, as principais orações de Jesus ao longo dos evangelhos acontecem sempre nesse tempo. A parte essa delicada brincadeira, mas olhando a qualidade do que o Senhor nos fala por meio do salmista, é um tempo especial do diálogo com o Senhor. É o tempo da vigilância, o tempo do recolhimento mesmo. E Jesus, naquela hora, está em oração. São Cassiano escreve para a gente, São João Cassiano, a respeito da oração, e diz as seguintes palavras: parece-me impossível distinguir todos os tipos de oração, a não ser que se tenha uma pureza de coração verdadeiramente singular e luzes extraordinárias do Espírito Santo, pois o número de orações e de tipos de orações é tão grande que pode haver na mesma alma infinitos, e em todas as almas, estados e disposições, muitos, realmente muitos e diferentes tipos. A oração, ela modifica-se a cada instante, segundo o grau de pureza a que a alma chegou, mas também conforme a sua disposição atual. Agora vocês imaginem, depois de um dia inteiro, o Senhor realizando tantas curas, ouvindo tantas histórias, Ele que conhecia em intimidade cada um daqueles corações que vinham até Ele. Quantos não eram os temas, né? Então, a oração modifica-se a cada instante, segundo o grau de pureza a que a alma chegou, mas também conforme a sua disposição atual. Então, imagina quantos elementos estão vindo, né? A cada instante e a cada encontro que o Senhor está realizando. Seria matéria de uma grande dispersão, ou pelo menos poderia, para uma alma não atenta, levar a grande agitação. Entretanto, o Senhor, perfeitíssimo, puríssimo, não se perde em nenhum momento. Diz ainda, assim
João Cassiano, também conforme a disposição atual, que pode ser espontânea ou devida a influências exteriores. E é certo que não permanece sempre idêntica a si mesma em cada pessoa a oração. Fazemos de forma diferente conforme temos o coração leve ou pesado, de tristeza e de desesperança, na embriaguez da vida sobrenatural ou na depressão das tentações violentas que nos assolam. Quando imploramos o perdão de nossos pecados, ou quando pedimos uma graça em particular, ou o crescimento numa virtude, ou a cura contra um vício, na compulsão que o pensamento do inferno e o temor do juízo nos inspira, ou quando ardemos no desejo e na esperança dos bens eternos. Também no meio dos perigos e adversidades, ou quando estamos em paz e segurança, quando nos sentimos inundados da luz pela revelação dos mistérios do céu, ou quando estamos paralisados pela esterilidade da virtude e a secura do pensamento. Em todos esses momentos, a oração varia significativamente. Esses vários modos de oração serão seguidos por um estado ainda mais sublime e de elevação ainda mais transcendente. É um olhar só para Deus, um grande fogo de amor que se acende pouco a pouco dentro de nós, onde a alma se funda e se afunda na santa dileção, entretendo-se com Deus e suas inspirações, como com um pai, com enorme familiaridade, numa ternura de piedade toda especial, onde do falar começa a ouvi-lo e ouvindo permite acolher o seu falar. E dessa forma a oração se torna um diálogo tão íntimo e tão único que é uma voz única dentro de nós. Como assim, Padre? O Senhor que vai nos inspirando, vai nos levando dentro da oração a essas passagens interiores. Quantas vezes a gente começa uma oração pedindo perdão pelos nossos pecados, como falávamos esses dias, né? Ou então, como falávamos esses dias, vamos pegar agora o exemplo. A gente começa pedindo pelos batizados e daqui a pouco a gente está falando sobre a confissão dos nossos pecados e daqui a pouco estamos glorificando a Deus por tudo aquilo que Ele realizou. E essas passagens, esses estados, eles vão acontecendo no próprio decorrer da oração e são inspirados por Deus. Na medida em que começamos, não nos damos conta que o Senhor está falando conosco ao mover a sensibilidade interior em nós. E conforme vamos passando de uma sensibilidade a outra durante a oração, vamos percebendo que, no fundo, é Deus que está orando em nós. E a nossa oração não é outra coisa senão um falar com Deus, mas o próprio falar de Deus em nós. Por isso chega um momento onde as palavras não servem mais, não porque acabaram as palavras ou acabaram-se as inspirações, mas porque chegou-se a certeza e a esse evento. Deus de tal forma ocupou a nossa sensibilidade, os nossos pensamentos e os nossos afetos, que as palavras não servem mais. É aquele momento em que na oração entramos em um grande silêncio que nos dá a certeza de uma presença que é, como falava São João Cassiano, tão consoladora e sublime. Sublime. E ali é aquela hora em que nós podemos dizer, se faz uma breve contemplação do acontecimento de Deus no íntimo da alma. Fantástico. Como deixar passar um momento como esse? Como podemos acreditar que numa corridinha rápida, a capela do Santíssimo Sacramento, 5 minutos antes da missa, a gente vai conseguir viver tudo isso? Ali é uma parte. Ali é o Senhor pedindo, vai, faça, crie esse hábito.
Mas recorda-te que muitas vezes o Senhor vai te chamar em momentos especiais para que isso se dê. Mas uma coisa é certa, todo dia o Senhor espera ter um momento assim conosco e deseja tê-lo. Que a gente possa, durante o nosso dia, ao menos em uma fração do nosso dia, reservarmos esse espaço para a oração e que a sensibilidade que hoje vimos no Evangelho nos ajude, ou seja, a sensibilidade da caridade e do amor pelo próximo. Vejam como tudo começou, né? Com Deus que inspira a caridade no coração de Pedro e tudo termina na abundância de caridade que na oferta generosa daquela mulher que foi curada se torna cuidado por Cristo e por todos os que ali passaram. E depois tudo isso vem recolhido no coração de Jesus, ou seja, começou inspirado pelo Pai, termina tudo isso recolhido no coração do Filho, mediado pelo gesto de caridade dessa mulher que foi curada por ele como resposta de gratidão, e tudo isso vai recolhido à presença do Pai no coração do próprio Senhor. E depois, na manhã seguinte, o Senhor parte para anunciar e levar tantos outros homens e mulheres a conhecerem a maravilha dessa obra da oração e da caridade no meio dos homens. Que nós possamos ser portadores dessa graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro Apóstolo e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.